Ora, olá a todos, mais uma vez, bem-vindos a mais um podcast Alavancagem nas Empresas, mais uma vez com um convidado super interessante. Hoje temos connosco o Ricardo Frade. Ricardo, bem-vindo, obrigado por teres aceito o convite para estar aqui connosco. E eu vou começar com uma pergunta que é aquela que eu faço a toda a gente, que é, apresenta-te, quem é o Ricardo Frade e o que é que tu fazes na vida? Olha, o que eu faço na vida é muito simples. O Ricardo Frade é um tipo que chega aqui depois de passar por uma série de processos internos seus nas suas empresas e que se foca nos últimos anos em ajudar empresários a resolver problemas. Não do lado dos processos, vou devolver-te a bola nessa área, mas do lado das pessoas. Porque normalmente se tivermos a pessoa certa no sítio certo, isso muda tudo, e se tivermos a pessoa errada no lugar errado, por muitos processos que coloquemos, por muita otimização que temos, dificilmente lá vamos. É só isto que eu faço. Isto depois verte-se em trabalhos na área da consultoria, na área dos eventos, na área da formação e também nestas conversas que, no fundo, de uma forma totalmente gratuita, pretendem fazer chegar a quem está lá à casa ideias partilhadas de pessoas que querem, acho eu, a mesma coisa, que é, queremos que quem está em casa tenha as suas empresas a funcionar como um relógio suíço. Basicamente é isto. É isso. Então, tu dás umas palestras, fazes uns treinos, formações e consultoria também dentro das empresas, certo? Sim. Porque se quiseres pôr as coisas nesses termos, é basicamente isso. E tens uma empresa que faz isso. E tenho uma empresa que faz isso, ou seja, tenho a minha equipa atrás de mim que faz isso, como tu tens a tua. Exatamente. Ela está lá fora e a minha está em casa, em Guimarães. Muito bem. Ricardo, e conta-nos lá, e como é que tu chegas até aqui? Qual é o teu caminho? Queres o caminho todo? É muito fácil. Eu começo com um professor que percebe zero de finanças e que está praticamente falido. Só de quê? Se não é Educação musical. Educação musical. E quando me dizem, então, mas como é que um consultor financeiro, já vamos ao consultor financeiro, como é que um consultor financeiro vai quase à falência? Não, é como é que um professor que estava quase falido, ao estudar finanças, se transforma em consultor financeiro. Porquê? Porque quando tu aprendes por necessidade é diferente de quando tu aprendes porque o teu pai e a tua mãe te mandaram estudar. Portanto, do professor quase falido, eu percebo que, se eu não percebo nada de finanças, eu tenho que saber sobre isto. E li tudo o que havia para ler, desde os pais ricos, pais pobres, até os livros mais técnicos sobre investimento. No caminho sou convidado para trabalhar num banco de investimento. A minha reação foi, não sei se vocês têm a noção que eu sou professor de música, gente, vamos com calma. Não, mas eu acho que tu tens pedalada, tens capacidade comercial e principalmente percebes mais disto do que a maior parte das pessoas que nós estamos a contratar. Portanto, a minha sugestão é, venha à formação e depois dizes-me. E batia certo. E foi a primeira vez que eu tive esta consciência de que espera. E foste trabalhar no banco? Fui trabalhar no banco de investimento. Pode saber qual é ou não? Best. Ao final de vários anos estava a gerir vários milhões numa carteira de clientes de investimento fundamentalmente passivo. E aquele foi o momento em que eu percebi, espera, se eu tenho um problema, se eu sei para onde é que quero ir, se eu vou à procura das ferramentas e das pessoas, as coisas começam a acontecer. A história continua quando Portugal continua no sentido dos grandes passos, quando Portugal entra na crise do euro. Tu lembras-te em 2011, em 2012, ai Jesus, vamos sair do euro vai desaparecer. A Grécia passou por todo aquele processo muito complexo. E na altura, aquilo que eu tinha aprendido era aquilo que eu estava a tentar levar às pessoas. Olha, a minha primeira palestra na área financeira, ou melhor, primeira palestra em que eu falei sobre finanças foi no Ignite em Lisboa em 2012, salvo erro. E vim todo animado e todo bem vestido. E gasta menos, poupa mais, como é que se faz? E cheguei ao final e perguntei às pessoas o que é que acharam. E as pessoas disseram, foi giro. Que é como quem diz, aqui entre nós, foi uma seca. Foi aí que eu percebi. Se tu queres levar uma mensagem que é potente às pessoas, mas não a embrulhas num invólucro que seja interessante e atraente, não vai funcionar. Portanto, o que é que eu posso fazer que ajuda as pessoas a perceber que quando tens um problema, quando vais à procura da solução depois de saberes para onde é que queres ir, quando vais à procura das pessoas e das ferramentas, como é que eu passo isso às pessoas? E aí acontece o segundo passo transformacional da minha vida. Eu em 2013, em fevereiro de 2013, aterro no norte da Suécia, sem telefone, sem dinheiro, sem computador, sem cartões, eu e uma mochila. E a ideia é, eu agora só tenho que voltar a casa. Estão 30 graus negativos. Mas tinhas saído do banco, entretanto, é isso? Não, continuava no banco. Mas tirei ali 15 dias para fazer uma experiência, no fundo uma experiência social. Porque a ideia era escrever o livro, não tanto no sentido de como é que tu fazes. Vamos lá, pensa comigo. Livro de viagens ou livro de finanças? Para 90% das pessoas, o livro de viagens é muito mais interessante. Portanto, a ideia é provar que tu consegues ultrapassar todas as dificuldades na tua vida se souberes para onde é que vais, se fores à procura de ferramentas e se souberes e se te permitires ser ajudado pelas pessoas que vais encontrando à tua volta. Eu cheguei a Portugal em 13 dias. Esqueçam em salvo, nunca passei fome, nunca tive problemas. E quando escrevo o livro, se pensares que foi uma autoedição que vendeu 7.000 exemplares, num Portugal, certo?
significa muita coisa. Portanto, a mensagem estava a começar A partir das pessoas talvez não saibam isto, a partir de 1000 exemplares num livro de negócio em Portugal é um best-seller, portanto 7000 é significativo. É brutal, não é? Eu é que tenho esta sensação sempre dos milhões que nós ouvimos lá fora, mas sim, objetivamente sim. Portanto, o Pet Descalço da Sabes que só 3% dos livros lançados no mundo vendem mais de 1000 exemplares? Sabias isso? Não sabia disso, mas sei que os meus 7000 foram exigentes. Pelo menos são números do Malcolm Gladwell. Certo. Já não sei em qual dos livros dele. Também aqui entre nós, a maior parte das pessoas que lançam um livro não está disponível para fazer o trabalho que é necessário para um autor que lança um primeiro livro chegar a algum lado. Sim. E tu e eu sabemos quão difícil é. Portanto, o livro sai e aqui chegamos à segunda fase, que é, ok, como é que eu posso ajudar as pessoas para além daquilo que é meramente financeiro? Foi muito rápido para mim perceber que aquilo que tu pensas e sentes sobre o dinheiro acaba a ser mais importante do que aquilo que tu fazes efetivamente com o dinheiro. Aliás, sabes isso com os empresários. Aquilo que é o mindset deles, à volta aquilo que é o vosso mindset em casa, à volta da gestão da empresa, da gestão das pessoas, do produto, do serviço, muitas vezes é mais importante do que propriamente a execução, porque se tiveres o mindset errado, estás a executar errado, não há volta a dar. Portanto, da parte de finanças pura e dura até à parte da psicologia financeira, e daí à parte do coaching executivo, e daí à parte da consultoria nas empresas, foi um caminho gradual e linear. Eu diria natural até, porque aquilo que eu faço hoje, que é ajudar empresários a resolver problemas, está muito em linha com aquilo que é a minha missão. A minha missão, cá em baixo costumo dizer nestes termos, passa muito por fazer as coisas funcionar de uma forma que seja boa para todos. E quando pensas numa empresa e todos os stakeholders envolvidos, estão lá todos, não é? Está lá como é que eu digo isto? Está lá o investidor, está lá o dono, está lá o comprador, não é? O cliente final, está lá o fornecedor, está lá a tia da pessoa que trabalha contigo e que, como trabalha contigo e recebe ordenado X, consegue tratar da tia que está doente. Portanto, a melhor maneira que nós temos, é a minha opinião, para mim funciona, de produzir resultados socialmente significativos, se é que assim se pode dizer, é ajudar as empresas a funcionar em condições. Se elas funcionarem em condições, se os líderes estiverem no topo, se forem líderes humanos equilibrados, se a forma como gerem estiver no século XXI e não no século XIX, tudo muda. Portanto, eu dediquei a minha vida, a partir do momento em que eu sou, desde o momento em que eu sou professor quase falido, até hoje, a transformar-me e a perceber como é que eu posso gerar valor, como é que eu posso fazer com que à minha volta as pessoas nunca passem por algo semelhante ao que eu passei. Para tu perceberes, a fase mais difícil foi a fase em que eu não tinha pão para pôr na mesa, em que eu, para meter combustível no carro para ir trabalhar, tive que pedir a alguém, Desenrasca-me. e agora? Portanto, o objetivo é, obviamente, que as pessoas nunca passem por isso, mas principalmente que o nosso país, naquilo que é a minha contribuição, que o nosso país, de uma vez por todas, saia deste pântano e se posicione como um país wealthy, próspero. Porque todos nós andamos à procura do mesmo, digo eu. Alguns mais do que outros, mas alguns mais do que outros. Aceito. Sim. Aceito. Sim. Portanto, eu não sei se responder à tua pergunta, mas este é um percurso, desde o tipo quase falido até ao tipo que ajuda pessoas a resolver problemas. Porque voltamos ao mesmo. Nós, quando resolvemos problemas e pomos as empresas a funcionar, saem lá coisas maravilhosas. Sim. É só isto, é só resolver os problemas primeiro. Daquilo que tu estás a contar, Ricardo, eu entendo que há aí uma evolução grande e também com a procura de áreas diferentes ao longo do tempo. Ou seja, tu começas Professor de música. com estudo musical, certo, como profissional da música. Numa primeira fase, o que é que te leva a estudar finanças pessoais? Era mesmo, eu estava quase falido. Se eu não percebo nada disto, vou aprender. Ok, então foi simplesmente isso. Não tenho dinheiro, mas deve haver livros que me ensinem sobre isso. Certo, mas deixa-me ser um bocadinho arrogante. Simplesmente, que é aquilo que nós não vemos acontecer à nossa volta em tantas empresas. Eu não sou muito fofinho. Vocês que estão em casa, eu não sou tipicamente fofinho. Portanto, é o que é. Portugal tem demasiadas pessoas que estão à frente de empresas e que não têm, como é que eu digo isto? De uma forma equilibrada. Não estão despertas para a necessidade de descobrir quem é que eu sou, em que é que eu sou bom, em que é que eu não sou bom e que pessoas é que eu preciso ter à minha volta para fazer tudo isto funcionar. Porquê? Porque se eu estiver na minha e se o meu ego dominar o meu processo, isso significa que eu estou refém de mim mesmo. Quantas empresas nós não vemos em que quando tu chegas ou quando eu chego, assim que começamos a meter o dedo na ferida e a rodar peças que magoam, isto não é para mim. E a coisa ardeu. Por outro lado, imagino que a tua experiência esteja tão cheia deles como a minha, há empresários que quando descobrem e quando se permitem e quando crescem e quando descobrem que afinal eu não sou bom comercial, mas o Zé António que eu posso contratar é que vai fazer isto 10 vezes melhor que eu, deixa-te lá de tretas, não é? Porque o teu pai achava que tu tinhas de ser comercial
e nas empresas familiares isto acontece muito, que tu és objetivamente um bom comercial. Eu podia divagar sobre isto a tarde toda, mas a perspectiva aqui é: descobre quem és, descobrem quem é que tu não és, descobrem que é que és bom, descobrem que é que não és bom, encontra pessoas que potenciam aquilo em que és bom e, por favor, encontra pessoas que vão mitigar os teus ângulos mortos. É só isto. Só. Concluirmos aí a área financeira para depois passar ao resto, que eu acho que talvez seja ainda mais interessante. Vamos lá. Olha, por curiosidade, e porque eu também passei pela banca, fui gestor de fortunas durante 10 anos e também li muitos livros nessa área, muito por curiosidade. Quais foram os livros que mais gostaste, as tuas principais referências na tua informação financeira? Informação barra formação. Assim, uma ponta à outra. Então temos duas pontas do espectro. Temos a parte da psicologia financeira pura e dura, não é? Curiosamente, o Pai Rico, Pai Pobre não foi o meu livro de referência no princípio. Eu só li mais tarde. Mas há 2 livros que ficaram claramente marcados para sempre na minha cabeça nesta área. O Segredos da Mente Milionária, do T.R. Vecker. E porquê que este idiota... Eu não sei se estou a dizer o nome em condições, mas porquê é que aquele idiota é rico e eu não? É um livro de um cavalheiro chamado Robert Shemin, que tem muito a ver com esta questão de quantos dos nossos problemas financeiros ou ineficiências financeiras derivam da obrigatoriedade que nós sentimos de corresponder ao status social e a isto e aquilo e aquilo outro. E um dos exemplos mais óbvios é porque é que tu compras a casa no sítio A ou no sítio B, porque é que compras o carro da marca A ou da marca B. Ele trabalha muito isto na parte da psicologia financeira. Depois há um livro... Os Segredos da Mente Milionária é muito mais um livro de mentalidade, não é? Do que... Mas essa era a questão que eu na altura descobri ao ler o livro, que é: eu olhava para os meus clientes e eu percebia instantaneamente com aquela informação que, certo, é por isso que tu têm sempre investimentos que funcionam e tu acabam sempre a escolher opções que não vão lá. Aliás, eu chegava ao ponto de ter 2 ou 3 clientes que funcionavam quase como, como é que eu digo isto? Como red flags. Quando aquele cliente se interessava... Começa a fazer aquilo. Calma. Porquê? Porque eram pessoas, literalmente parecia que atraíam a desgraça. Eram as pessoas que compravam PT, ações da PT, 2 meses antes da PT ter o desfecho que nós sabemos. Percebes? Eram pessoas que, quando compravam uma obrigação de um determinado... vai correr mal. E então, na altura, o que eu achava estranho, e dizia que os meus colegas eram malucos, gente, é impossível que esta pessoa tenha queda para a desgraça. Isso não existe. Mas... há uma mentalidade por trás disso, não é? Existe, e tu vês isso nas empresas, não é? Se o empresário contrata pessoas a contragosto, sabendo que estas pessoas o vão enganar, ele acaba com uma equipa de pessoas que o vão enganar porque tu estás concentrado naquilo que não queres. Podemos estar aqui a tarde toda a falar sobre isto. O cérebro não pode concentrar-se no contrário de uma ideia. É a velha história dos carros amarelos. Exatamente. Vai para casa, conta-me por favor quantos carros vermelhos. E no dia seguinte eu pergunto quantos carros amarelos. Não sei, estava concentrado nos vermelhos. Mas voltando à tua questão, esta é a parte mais... Voltamos ao mesmo, psicologia e mindset à volta das finanças. Depois há aquele velho livro da Caminho que é o Guia dos Mercados Financeiros, que foi o meu primeiro livro técnico. O que é uma obrigação? O que é uma ação? O que é mail to maturity? O que é um rate? O que é cada uma das coisas? Porque eu, na altura, com todo o respeito, era só professor de música. Portanto, fui ler o Beabá. Sim. Que me ajudou a consolidar a minha prática. Tanto que, e voltando ao início da conversa, eu fui à formação inicial. Eu lembro desta sensação de: mas vocês não vêm na área das finanças? Então, mas como é que eu, com 12 meses de estudo a sério sobre isto, porque fui motivado pela minha própria necessidade, sei mais do que vocês que estudaram 4 anos de finanças na faculdade ou 5 anos de finanças? E pronto, e aí eu percebi, ok, o saber académico é muito importante e não vou tirar o mérito, mas o facto de teres 3 MBAs não significa necessariamente que sejas um bom gestor. Ponto. Sim. Ponto. Sim. Por muito pouco querida que seja esta ideia. Da mesma maneira que uma licenciatura em medicina não faz-te um bom médico, ou em direito faz-te um bom advogado, em engenharia faz-te um bom engenheiro. Estamos totalmente de acordo. Há uma distribuição normal, há os bons, os médios e os menos bons. Mas essa é uma discussão que eu acabo a ter muitas vezes quando fazemos processo de recrutamento com a malta nova. Mas eu tenho um diploma. Sim. E eu tenho uma postura muito agressiva. Há quem não goste. Lamento. O diploma diz-me, confere-me a mim a tranquilidade que tu andaste naquele curso a ouvir aquelas disciplinas à partida e fizeste aqueles exames com esta nota X. Não me diz rigorosamente nada sobre a tua entrega, a tua atitude, a tua capacidade de fazer, a tua capacidade de resolver, a tua vontade real de trabalhar nesta empresa. Mas esse ordenado é um ordenado...
Não sei se tens esta opinião, mas há muita gente da geração Z que vai sofrer muito nos próximos tempos. E há muito empresário que vai ter que ter muita calma e muito papel pedagógico de ajudar estes miúdos a soltar o potencial deles. Porque, na verdade, a culpa é nossa. Eu andei na escola. Nós formámos explicando-lhes que se vieres em primeiro ou em último vais ter o mesmo resultado final. Porque é que ela há de chegar à tua empresa e dar o litro se em primeiro ou último tem o mesmo resultado? Tenho mesmo que aparecer. Tens mesmo que aparecer. Tenho mesmo que resolver. Tens mesmo que resolver. Mas pronto, isso é uma discussão sociológica. Olha, e como é que fazes depois a passagem de uma área mais financeira, até tecnicamente mais dura, não é? Um hard skill, para depois uma área mais comportamental, que é onde entendo que te estás a mover mais agora? Faço da mesma maneira que fiz a primeira transição, que é, eu tenho um problema, como é que eu resolvo isto? O meu problema era, eu precisava de crescer, mesmo na área financeira eu estava a precisar de apoio, tinha uma pessoa que me fazia back-office, mas eu precisava de mais. E parecia muito estranha esta coisa de tu contratas impondo as mãos, esperando para ver o que é que acontece. Tem que haver uma forma mensurável, analítica, técnica, de olhar para as pessoas e de entender até que ponto esta pessoa é ou não é a pessoa certa. Na busca de perceber como é que eu posso contratar de uma forma mais equilibrada, até porque depois havia a componente do livro, a componente das apresentações, a componente de trabalho com as escolas que estava a surgir a partir daí, eu dei por mim a olhar para frameworks como o DISC, ou como o Next Step Explorer, ou como o MBTI, e a perceber que, existem estas ferramentas no mercado, o que é que vale o quê? Como é que eles encaixam entre si? Nesse meu estudo, dei por mim a perceber... Primeiro descobri uma ferramenta fantástica, que é o nosso core de hoje, que é o Talent Dynamics, criado por Roger Hamilton, um tipo de Singapura muitíssimo inteligente, com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar e que foi divertidíssimo. Mas, ao começar a lidar com estas coisas, eu percebi, espera, eu tenho mais jeito para isto do que eu acho. Isto está muito enquadrado com esta perspectiva de gerar valor. Os meus clientes da banca estão a começar a pedir inputs noutras áreas e eu chego à conclusão que não só eu consigo gerar mais valor ao cliente desta forma, voltamos ao mesmo, mindset, coaching, mentoring, todo este trabalho que tem a ver com como é que tu pensas e estruturas a tua empresa, como isto, do ponto de vista financeiro, resulta igual ou melhor para mim. Portanto, junta-se a fome com a vontade de comer. Se eu tenho resultados financeiros iguais ou melhores numa coisa que me dá mais gozo a mim e mais valor ao cliente, o que é que eu estou a fazer na banca? Portanto, estávamos na fase... Como é que é esse processo de saída? Porque eu também tive que passar por ele e muitas das pessoas que nos chegam têm esse sonho, ainda estão a trabalhar por conta de outra. Certo. Mas às vezes há aquela coisa de, se eu ficasse por conta própria, se eu montasse uma empresa... Aliás, outro dia vi aí um estudo qualquer que dizia que Portugal é o país onde há a maior percentagem de pessoas que sonha ter um negócio, mas que não tomam essa decisão. Como é que é o processo? Não é? Com família, com tudo? Como é que tu tomas a decisão de vou largar este salário direitinho no final do mês porque quando a gente sai à rua, cuidado, faz frio. Eu já era consultor externo, portanto eu já tinha o variável do meu lado, já estava habituado. Mas ainda assim, se quiseres, podes puxas a pergunta atrás, sim. Como é que sais da escola para o banco e como é que sais daquele para o outro. Tem a ver com o meu perfil, um tipo altamente criativo que não gosta de fazer a mesma coisa o tempo todo. Portanto, quando eu vou a uma empresa e me pedem para fazer mais do mesmo, só fazer uns testezinhos, não é a minha praia. Aliás, eu costumo dizer que nós escolhemos a dedo dos clientes entre aqueles que querem mesmo transformar as suas empresas e aqueles que dão espaço para nós trabalharmos. Porque, como tu sabes, se não derem espaço para trabalhar, não vais a lado nenhum. Mas respondendo à tua pergunta, é aquela velha máxima portuguesa de suor, como é que é? Sangue, suor e lágrimas. Não tem como. É uma das coisas que eu mais digo nos vários workshops que fui fazendo nas escolas. Agora já não os faço, não há tempo, mas fiz-os durante muito tempo, à volta do livro e à volta desta ideia de ajudar os miúdos a crescer. Não há como, não há. Eu crio a minha empresa e sou dono do meu tempo. Tu sabes o que isto é, não é? Agora sou dono do meu tempo e agora não. Não. Eu aceito que possa acontecer. Não, numa primeira fase é o contrário. Eu aceito, mas e esta coisa do Instagram e dos influencers e do youtuber transmite esta ideia errada. Existe uma pequeníssima, infinitésima parte de pessoas que objetivamente conseguem à primeira, sim. Todas as outras não conseguem. Portanto, para todas as pessoas que estão em casa a pensar... Isso foi por acaso ainda por cima, não é? Não é em graça, não é? Eles acham que
desculpa, vou corrigir, muitos deles acham que descobriram a pólvora, mas quando pegam no sistema e replicam com outra pessoa já não funciona. Portanto, na verdade foi sorte. E está tudo bem. Não há nenhum problema de tu teres a sorte de estar no momento certo, no sítio certo, teres feito uma e teres feito a coisa que funcionou. Está tudo certo, ok? Agora, para todas as pessoas que estão em casa a dizer, mas eu quero lançar o meu negócio, eu sugiro que pensem. Porque não é. Chega ao fim de semana e não é. Quer dizer, eu estou aqui contigo, certo? E hoje de manhã estive num cliente e os próximos dias estão com clientes. E quando eu paro para pensar, a minha filha de 3 anos está em casa, e isso significa uma ginástica muito significativa entre eu, a minha mulher e a minha pequenina. E implica explicar que o papá está fora por causa disto, daquilo e daquilo outro. Portanto, não há aquela coisa de... Não sei se partilhas a minha opinião, eu estou só a dar a minha. Não há aquela coisa do sucesso instantâneo que já está. Se não estás disponível a fazer sacrifícios e principalmente a fazer sofrer as pessoas que amas para atingir algo que seja mais significativo para todos, não vale a pena. E é correr algum risco, não é? Não, além de tudo o que é risco financeiro e afins. Porque objetivamente... eu e tu somos donos das nossas empresas. Olha, e ninguém nos vai resolver o problema se houver problema. Claro, é óbvio. E já vamos aí a essa parte mais de mentalidade que eu acho muitíssimo interessante, e tu também. Voltaste a passar por um processo de estudo profundo para fazer esse shift de uma área mais técnica, mais financeira para a comportamental. Certo. Com a vantagem que desta vez fiz o estudo prévio. Okay. Ou seja, na parte financeira foi, eu estou quase falido, tenho que dar a volta. Sim. Aqui não. Aqui foi, ok, tenho este problema, vou resolvê-lo. A maneira como eu estou a resolver também pode ajudar outros. Então se pode ajudar outros, por que não? Agora, há uma coisa muito diferente entre o Ricardo Frade, na altura da área financeira, da fase financeira difícil, 2006, 7 e 8, e o Ricardo Frade agora. É que na altura eu ainda estava... Quando é que abandonas a banca? Só para eu... Abandonei a banca finalmente no sentido definitivamente em 2018. Entro na banca, primeiro como part-time, lá está, como consultor externo, e depois full power, 2008 e 2010. São os 2 marcos mais significativos. Ainda voltei à escola com aquela nostalgia de que eu até gosto de dar aulas, e ao final de 2 meses tinha-me lembrado, não, já sei porque é que não quero estar na escola, e não, mais vale deixarmos aquilo para alguém que gosta mesmo, que se identifica com o processo e que vai divertir-se à brava a fazê-lo. Mas voltando atrás, o Ricardo Frade... E deste aulas de quê? De aulas de educação musical e primeiro ciclo. Era aquilo que eu fazia. O Ricardo Frade 2006, 7 e 8 é o Ricardo Frade que ainda vem no rescaldo de já não posso com isto, não quero estudar mais nada, já não posso com a faculdade. Eu acho que todos nós tivemos professores na faculdade medíocres que nos ensinaram que gastar o nosso tempo com pessoas que não estão disponíveis para fazer o seu trabalho a sério é estúpido. Portanto, eu não podia com a ideia de voltar a estudar. Erradamente, não é? Agora é isso. Portanto, a grande diferença é que o Ricardo Frade que chega à banca de investimento é o Ricardo Frade que é vítima do processo da subida das taxas de juros, da dificuldade da compra da casa que tinha sido mal calculada, percebes? De tudo o que estava a acontecer e que em extremis vai estudar finanças e acaba ali, do Ricardo Frade que agora faz as coisas ao contrário. Portanto, se eu vou para ali, eu preciso disto, desta pessoa, deste e deste mentor, e vamos embora. E isso muda tudo, como tu sabes. Não é? Nas nossas empresas nós vemos isso. Quando os empresários sabem para onde vão, até parece quase por magia, porque as coisas começam a acontecer. Quando os empresários estão colados a fazer o dia-a-dia e depois logo se vê o que é que acontece. Eu importo bananas e vendo bananas. Não vamos a lado nenhum, e a mínima coisa que acontece, a pandemia trouxe-nos essa perspectiva, tu cais para o lado. Tu cais para o lado e tens burnout, e tens depressões, e tens a equipa a sair, e tens problemas, e depois tens os teus problemas da equipa, e estávamos a estar toda nisto. Já não me lembro qual foi a pergunta que tu me fizeste, mas a maior diferença que eu noto é esta. Não, era o caminho da aprendizagem. Foste, já sei que gostas de livros, portanto estás a ter ido comprar livros e ler livros. Certo. Não sei se fizeste cursos. Fiz livros, fiz cursos. Se procuraste referências, falaste em mentores, tens figuras, eu gosto muito disso. Que nomes é que tu destacarias? Três figuras que eu deixo em cima da mesa que foram absolutamente significativas para mim. O primeiro chama-se Jack Canfield. É provavelmente um dos mais significativos psicólogos que esta terra tem. É uma pessoa... Conheci-o pessoalmente nos Estados Unidos. Eu também, em 2012. Newport Beach, na Califórnia. É um tipo, não sei se partilhas a minha versão, mas... 9, salvo erro. 8 ou 9. Então foste à minha frente 3 ou 4 anos. É um tipo de um equilíbrio entre aquilo que é o que tu tens que fazer, quem tu és, aquilo em que acreditas, quem tu és no sentido também humano do termo, que é extraordinário. Vou-te confessar que foi um dos indivíduos que mais me surpreendeu, porque quando eu soube que o ia conhecer, eu achei que era um gajo que tinha ficado famoso e rico. Por causa da história do segredo. Não, antes disso... A história de Chicken Soup for the Soul, portanto, canja de galinha para a alma.
que não deixa de ser um livro feito com histórias de outros palestrantes. Estamos de acordo. E eu pensei, este gajo foi um chico esperto que fez um livro com as melhores histórias dos outros palestrantes do mercado. Mas fizeste-lhe essa pergunta? Não fiz. Mas eu fiz. Não, porque quando o conheci, eu comecei por ver uma palestra dele e fiquei imediatamente arrasado pela palestra. Não, este gajo é fora de série, este gajo é muito bom. E eu achava que era só um gajo que tinha sido esperto, pá, de lançar um livro, como depois houve outro no Brasil que escreveu outro livro exatamente do mesmo género, também com histórias de palestrantes, que é O que Aprender com os Gansos, salvo erro. Eu esse não conheço. Alexandre, é exatamente a mesma coisa. É um fulano que disse: se os Chicken Soup for the Soul funcionou, foi um super mega best-seller, eu vou fazer a mesma coisa aqui no Brasil, e voltou a ser um super mega best-seller. Mas foi um fulano quando... Tipo, que palestra! E depois tive a oportunidade de privar ali um bocadinho com ele e muito interessante. É um fulano fora de série. Eu passei 8 dias a levar na cabeça. Foi fácil, não é? Certa altura ele pergunta-me: os portugueses são todos assim tão estressados? Eu não estou estressado, só não estou a perceber. Ou seja, é um tipo de voltamos ao mesmo, a expressão é equilíbrio entre o que tu tens que fazer no sentido financeiro, o que tens que fazer do ponto de vista humano, o que tens que fazer do ponto de vista de auto-reflexão e de aceitares que a tua realidade, lamento, foste tu que a criaste de uma forma ou de outra, chegaste aqui. Portanto, é uma absoluta referência. Aí foi o primeiro grande evento de transformação pessoal em que eu estive. Que foi pesado. Foi pesado. Ao Paulo, todos os fantasmas vieram de cima e estávamos aqui a tarde toda. Foi também pesado para explicar à família que eu vendi o meu carro para ir aos Estados Unidos fazer uma formação numa coisa que eu não conseguia explicar o que era. Isso em 2011, 2012. Eu não consigo explicar. Era o último ano que ele fazia a versão longa do evento, 8 dias. E pá, eu queria o sumo todo. Como é que te apareceu o curso? Como é que soubeste disso? Pá, eu ouvi uma série de audiobooks e li uma série de livros. Aliás, um dos primeiros livros que... Há um bocado falámos dos livros financeiros. Mas antes dos livros financeiros aconteceram uns livros que tinham a ver com a parte de processo mental. No caso, há um livro dele, O Poder da Focalização, que tem muito a ver com hábitos. Eu li esse livro. Que foi o primeiro livro que depois do meu dia do espelho, eu chamo o dia do espelho. Original, The Power of Focus. Com o Mark Victor salvo erro, que foi o primeiro livro que me bateu a sério. Portanto, eu, a partir do livro, fui à procura dos autores. E fiz um cruzeiro com o Mark Victor Isso já não tenho, não tive. Uma semana. No mesmo grupo fizemos. Certo, imagino que sim. Simpaticíssimo, falando simpaticíssimo. A partir do livro eu começo à procura dos autores. A partir dos autores eu começo à procura do que eles já fizeram do ponto de vista de formação, e chego a 2 ou 3 gravações de 3 ou 4 cursos do Canfield. E quando eu percebi, este é o último ano que estes gajos vão fazer isto, que estes tipos vão fazer isto, eu quero ir. E foi mesmo o último ano? E foi mesmo o último ano que eles fizeram uma série deles com esse truque, é sempre o último. Não. A partir daí passaram a ser uma versão de 5 dias e uma versão de 3 dias, que é atual, até porque ele já não está propriamente nos seus 40, portanto. Sim. Mas foi brutal. E foi brutal o processo mental de, voltamos ao mindset e a resolver problemas. Como é que eu vou fazer isto acontecer? Portanto, não sei se queres que eu te conte, mas foi fácil. Foi um e-mail: olha, eu sou portuguesa, a minha mulher é portuguesa, estamos a fazer isto. Se não nos querem oferecer um bilhete, eram $8.000 cada inscrição. Portanto, foi divertido o processo de não podemos, mas temos uma bolsa de estudo, podes-te candidatar. Portanto, nós em vez de gastarmos 8 capas vezes 2, gastámos 7 capas vezes 1. Portanto, já só faltava... E foram os dois. E fomos os dois. Para mim era muito claro, e eu não sei se partilhas desta opinião, mas para mim é muito claro que quando tu tens parcerias, sejam elas parcerias no sentido do teu sócio, sejam elas parcerias no sentido da tua família, se tu cresces, desenvolves, mas a outra pessoa não faz isso, sim, mais tarde ou mais cedo vai dar asneira. Ou um divórcio do lado familiar ou um divórcio do lado de sociedades. Portanto, para mim era muito claro, isto tem que ser para os dois. E para a Sofia foi foi game changer, foi game changing, foi uma cena completamente fora da caixa. Portanto, a primeira referência de Jack Canfield. A segunda referência, que eu tenho muito mais recente, que na verdade é a terceira, mas vamos lá, deixo o filaminho por meio, é de um tipo chamado Roger Hamilton, que está por trás daquilo que é o processo que eu hoje uso. Sim, já tinhas mencionado. Que é um tipo de Singapura, todos nós passámos por mesmo, todos nós tivemos momentos difíceis, todos nós ultrapassámos esses momentos, e o que ele percebeu foi, na linguagem dele, existe um gênio dentro de cada um de nós, que tem mais jeito para isto, para aquilo ou para o outro. Quando eu estou em flow, não é? E o Csikszentmihalyi fala muito disto, o psicólogo húngaro, quando eu estou em flow, a fazer aquilo que é natural para mim, tudo funciona. Quando eu não sei qual é o meu flow natural, quando eu não entendo ou não aceito que o meu flow natural não é aquilo que eu estou a fazer, eu não só não me rodeio das pessoas certas, como passo o dia a bater com a cabeça na parede. E tu vês isso nas empresas familiares,
quando há sucessão e a segunda ou terceira geração estão a honrar, do ponto de vista psicológico, não é? O processo de honra daquilo que o meu pai me ensinou que era ser empresário. Que pode não ser o que funciona agora, apesar de ter funcionado no século XX. E principalmente pode não fazer sentido para quem eu sou uma posição semelhante àquela que o meu pai tinha, porque o meu pai era engenheiro eletrotécnico, estou a pensar num caso específico, engenheiro eletrotécnico, mas eu não tenho jeito para isso. Eu sou um tipo tranquilo e descontraído e tenho jeito mais para fazer a empresa funcionar num registro mais século XXI, mais light, só que não sei. E como não sei, estou a tentar replicar aquilo que aprendi, etc, etc, etc. Portanto, o Roger Hamilton surge na minha vida como o tipo que olha para isto de uma forma que vai muito além de um DISC ou de um MBTI, que by the way, eu também uso os processos que fazemos, mas que vai atrás desta noção de flow. Quando eu percebi, eu, Ricardo Frade, sou um tipo super criativo, e quando me dás contabilidade para fazer, eu faço. Mas meu Deus do céu. E quando percebi, ok, então é por isso que a minha esposa, que trabalha comigo, e que é tão boa com papéis, se diverte a fazer aquela brincadeira, e a última coisa que ela quer é vendas ou desenvolvimento e inovação, e é por isso que funciona. É porque ela está em flow na cena dela, eu estou em flow naquilo que é natural para mim. Portanto, o Roger Hamilton surge aqui como uma pessoa significativa e a última dos três. Por meio, há um cavalheiro inglês, de seu nome Mac Attram, que trabalha muito esta questão do business coaching em Inglaterra, ligada à área financeira, ligada à área do marketing, mas principalmente ligada à parte de criar um sistema simples que te permita, a partir de quem tu és, fazer as coisas funcionar. E não te largar a perna enquanto tu não executas o raio do sistema. Portanto, eu trabalhei com o Mac, eu conheci-o numa formação financeira em Londres, exatamente em 2013. Nunca mais deixei de o seguir. Em 2015 comecei a trabalhar várias áreas que tocavam a dele. Em 2017 começo a trabalhar com ele e até agora. Portanto, volta e meia, os meus clientes perguntam-me: então, mas tu tens um coach que te dá na cabeça? E a resposta é sim, porque tu e eu temos ângulos mortos. Desculpa, se calhar tu não tens. Sim, mas todos nós temos ângulos mortos. Portanto, não há nada como ter alguém e não são poucos que vai no osso, que é uma coisa que eu gosto muito. Em vez de, doutor, eu achava que não sei o que. Não. Eu quero que me digam na cara, preto no branco. Porque a última coisa que eu quero, imagino que partilhes desta posição, é: eu não quero sofrer com uma coisa que é evitável. Se em vez de andarmos com paninhos quentes, dissermos isto e isto, e ajudarmos o outro a descobrir o que é que ele tem que mudar, e se ele mudar e se aquilo evitar uma dor constante, é maravilhoso. Mesmo que dói uma vez, zás. É como a história da depilação. Tu sacas ninguém tira a cera um pelozinho de cada vez. Tu sacas de uma vez a banda de cera. Porquê? Porque é uma dor aguda, mas dura 10 segundos. Desculpa. Dura 10 segundos. O Mac tem esse condão, direto no osso. É muito intuitivo a ler pessoas. Portanto, por acaso não está a acontecer isto contigo? Vamos nós outra vez. Por acaso não está a acontecer com o outro? Curiosamente, hoje sou eu que faço grande parte do processo. Grande parte, na parte de coaching pessoal e afins dele, toda a parte tem a ver com flow, quem faz os testes ou quem trabalha essa área com ele, agora somos nós. Porquê? Voltamos ao mesmo, porque nos complementamos mutuamente naquilo que faz sentido. Eu não tenho jeito para pessoas, não tenho a mesma intuição que ele tem. Ele olha para ti e diz: então, está a correr assim tão mal? E tu não sabes, parece que o homem tira um raio-x. Cada um deles tem, Jack, Mac e Robert, e Roger, desculpa, cada um deles tem posições diferentes naquele que é o meu mapa pessoal. E cada um deles supriu lacunas que eu tinha pessoalmente. Qualquer um deles tem em comum esta velha história de ir no osso e dizer a coisa sem papas na língua. Que é, na verdade, quem eu sou. É o que eu faço. Quando se vis os meus vídeos online, é o que é. Lamento. Quem não gostar, não há muito que eu possa fazer, provavelmente não será cliente para mim. E está tudo bem, porque haverá outras pessoas e outros consultores a fazer trabalho mais fofinhos. Eu acho que é sem qualquer desrespeito, porque objetivamente há pessoas que precisam disso. E se tu trabalhas no mercado brasileiro, sabes que o mercado brasileiro em particular exige para muitas pessoas mais mimimi, mais cuidado. Mas também tem um grupo de pessoas com mais tolerância do que aqui, por incrível que pareça. Totalmente de acordo. Que são aqueles que provavelmente funcionam para um perfil como o teu ou como o meu. Apanha com mais facilidade o brasileiro do que o português ainda. Não que o português seja aquele que está disponível para apanhar. Porque aquele que não está disponível para apanhar... Eu já tenho visto cenas lá que às vezes fico a pensar, mas como é que aqui... Mas como é que ninguém se revolta com isto? Como é que ninguém diz nada? Como é que ninguém se queixa? Há ali um lado bem pacífico também em algumas pessoas. Olha, deixa-me colocar-te outra pergunta. Em 2018 tu largas definitivamente a banca e mudas completamente da área de negócio. Isto
pouco tempo antes da pandemia, não é? Tu montaste imediatamente uma estrutura com pessoas a trabalhar contigo, ou numa primeira fase ficas sozinho como Eu já trazia a estrutura de trás. Ok. Trazia a estrutura que vinha da banca da pessoa que me dava apoio, que continua a dar. Trazia a estrutura da pessoa que tratava tudo o que tinha a ver com o meu livro, que depois fomos trazendo para outras áreas, e trazia a estrutura da pessoa que trabalhava com a parte da internet, e já na altura redes sociais. Estávamos numa fase muito mais embrionária do que hoje, mas, portanto, esta estrutura, 3 pessoas já vinha de lá. Tu mais 3. Eu mais 3. Que hoje em dia sou eu mais 5. Sim. E já chegou a ser eu mais 7, mas depois o Covid veio e foi divertido. Era isso que eu te ia perguntar. Portanto, tu ali um ano e pouco antes do Covid tomas essa decisão. Como é que depois de repente e com esta estrutura à tua volta, como é que vocês passam durante a pandemia, onde fica difícil ir dar palestras, ir dar formações? Mas claro, espera que eu posso pôr mais achas na fogueira. Quando nós chegamos à pandemia, eu já tinha diversificado negócio. A Sofia estava a desenvolver um projeto na área da hotelaria, portanto, do alojamento local e afins. Portanto, nós chegamos ao... E nós próprios já estávamos a fazer a componente de eventos. No fundo, a componente de eventos ajuda, por um lado, a alimentar o funil da consultoria, mas principalmente dá a oportunidade a pessoas que não têm a possibilidade de fazer consultoria diretamente connosco também se desenvolverem. No fundo, é um bocadinho o que tu fazes também com as empresas. Portanto, nós chegamos, costumo dizer, à pandemia com uma empresa de eventos, uma consultora, e uma empresa de hotelaria. Só faltava um restaurante para termos digamos assim, o ramalhete bem composto. Paulo, eu acho que é como todos os empresários. Tu decides se queres ou não queres. Decides se vais ou não vais à luta. E a partir daí vais à procura de soluções. Hoje em dia, e eu às vezes insurjo-me com pessoas que têm aquela arrogância de estava-se mesmo a ver que o vírus não ia... Não estava. Não estava. E eu lembro-me da semana em que eu mando toda a gente para casa, ainda nós não sabíamos o que é que isto era, ainda as escolas não estavam fechadas, toda a gente dizia, tu não bates bem, mas alguma vez isto não vai ser, vai ser. É a minha área, é aquilo em que eu sou bom, a parte de conseguir juntar os pontos e perceber o que é que vai acontecer à frente. Portanto, meus senhores, vamos para casa, vamos ficar seguros e vamos ver o que é que acontece. E a partir daí foi tentativa e erro. E eu diria que, a menos que tu estivesses numa área que fosse altamente potenciada pelo Covid, no sentido, por exemplo, das entregas. Se tens uma empresa que faz entregas, ótimo. Se tens uma empresa que faz máscaras, ótimo. Se tens uma empresa que faz álcool gel, ótimo. Estás no sítio certo. Mas se tens um restaurante, ou se tens um bar, ou se tens uma empresa de eventos, ou se tens mesmo um hotel numa primeira fase, não estás. Então não há nada a fazer. É tentativa e erro. Viramos à esquerda, viramos à direita, ajustamos, esperamos. Quais foram as soluções que tu encontraste na altura? Experimentámos tudo. Experimentámos inclusivamente a componente das máscaras e afins, com um timing completamente idiota, portanto fomos ao lado. Aquilo que melhor funcionou para nós foi fazer, depois de várias tentativas ao final de 5 meses, um back to basics absoluto. E foi a minha conversa com o Mac que determinou esse processo. Voltamos aos mentores. Olha, isto não está a dar, eu não estou a perceber, ajuda-me. Dizer, o que é que tu podes fazer que seja 0 custos e o máximo de impacto? Posso voltar à consultoria, eu acho que as empresas vão começar a abrir. Ok, como é que podes pôr isso a funcionar? Simples, 2020, simples, salvo seja, fiz dezenas e dezenas e dezenas de chamadas de Zoom de prospecção e conseguimos o suficiente para nos mantermos 2020 e um bocadinho 2021. Quando eu já estou completamente desgastado em 2021 é a altura em que eu vou à procura no comercial, porque eu já não podia mais. Voltamos ao flow, aquilo não é natural para mim, tinha que ser feito, foi feito, há um momento em que eu contrato aproveitando aquilo que eram na altura as linhas de apoio à contratação do Covid, portanto como é que eu digo isto? Todas as catástrofes têm um lado bom, certo? Quem vende vassouras em Valência está bem. Desculpa-me o humor negro, mas quem vende vassouras naquele momento está bem, porque aquilo é o que é preciso, não é? Há bocado falávamos de Miguel Gonçalves, ele tem aquela velha história de que ou choras ou vendes lenços. Portanto, para nós foi muito claro, se eu tenho a possibilidade de contratar e de ir buscar talento ao mercado e de dar oportunidade a pessoas que neste momento precisam, ao mesmo tempo que componho a minha equipa com alguém que seja capaz de levar a minha mensagem mais do que eu, vamos a isso. Portanto, essa viagem foi significativa. Se eu não tivesse feito isso, eu não faço a mínima ideia do que é que tinha acontecido. Sei que depois tomámos a decisão estratégica difícil de desligar tudo o que era turístico, porque não nos estávamos a consumir demasiada energia e a trazer um retorno demasiado curto. E essa é outra coisa que às vezes os empresários têm dificuldade, não é? Que é tomar a decisão de desligar a ficha, sacar e acabou. Portanto, a parte turística é fechada aí. Em 2023, já depois de tudo e mais alguma coisa ter sido claro para nós que não.
E a parte dos eventos e da consultoria arranca a sério. Arranca a sério também, voltamos ao mesmo, porque nas contratações que eu fui fazer neste período, encontrei pessoas muito boas, que estavam mesmo a precisar de ter um espaço onde pudessem abrir as asas. Que é outro erro que eu vejo em muitos empresários, imagino que passo por mesmo que eu, que é, tu contratas as pessoas que são mais inteligentes que tu. E depois dizes como é que elas têm que trabalhar e o que é que elas têm que fazer, e eu lamento, mas é só fazer desta maneira. Opa, se fazer desta maneira funcionasse e funcionasse bem, tu não precisavas contratar a pessoa, deixaste trabalhar em paz. Essa foi uma aprendizagem que eu já tinha atrás, mas que ficou consolidada ali. Que foi, eu contratei esta gente porque eu acredito que eles são melhores do que eu. Vamos a isso. O que é o pior que pode acontecer? Eis à falência e voltar a estaca zero. Pandemia foi pandemia. A Boeing, que é a empresa que passou pelo que passou, não é? De repente tem um 737 parado e tem um 787 que tem problemas de motor e de repente vem uma pandemia e tudo. Não há volta a dar. Mas lá está. Foi a maneira como eu ultrapassei isto. Se me perguntas quais foram as estratégias exatas, passo a passo, eu confesso que não me lembro. Não me lembro no sentido, não tenho uma lista eu liguei para o tipo da empresa Z e fiz desta maneira, não. Sei que fomos fazendo o melhor possível, até porque eu não sendo a pessoa mais estruturada do mundo, e não tenho dúvidas que me bate aos pontos, go with the flow. Foi a minha solução. Como foi a de tantos empresários. Houve quem decidisse fechar, houve quem decidisse continuar, e eu estava aqui a estar toda a falar disto, mas tu sabes a resposta. Vá lá, faz-me perguntas às quais não sabes a resposta, anda lá. Muito bem. Imagina-te o teu lado, se me permites agora virar o bico ao prego 10 segundos, passaste pelo mesmo ou viste os teus clientes a passar pelo mesmo. Nós aqui nós temos aqui um caso que não deixa de ser interessante, que é se de um momento para o outro, e é de uma semana para a outra, nós ficámos sem negócio, porque o nosso negócio na altura era praticamente encher salas com pessoas. Ok. Fossem em eventos organizados por nós, fossem eventos de outras empresas, certo, onde nós nos fazíamos estar presente. Tínhamos, obviamente, clientes de consultoria, mas eles representavam, eu diria que cerca de 70%, o contrário, 30%. cerca de 30% da nossa faturação, e não sustentavam a equipa com a dimensão que nós tínhamos. Mas nós tínhamos aqui, nós seguimos uma estratégia dupla. Uma parte da estratégia foi muito parecida com a tua, que foi eu agarrar-me ao Zoom e vou diagnosticar empresas, sendo que eu aqui aproveitei um bocadinho da minha reputação no mercado. Eram muitos anos já a fazer isto, e o que eu fiz fui para as redes sociais e simplesmente anunciei: neste momento difícil eu estou disposto a pessoalmente diagnosticar 20 empresas, e não apareceram 20, apareceram mais de 60 logo no primeiro dia. E eu agarrei-me ao Zoom e comecei a diagnosticar essas empresas. Então de repente começámos a ter muitas empresas a pedir-nos para entrar no processo de consultoria, e nós em 2 ou 3 meses fizemos certo, mais do que duplicámos o número de clientes que tínhamos. Mas por outro lado, nós tivemos aqui um fenómeno muito interessante, é que eu desde 2009 que tinha a estratégia de comunicação pensada e escrita para esta empresa, e por isso é que eu posso precisar que é de 2009, porque eu tenho as notas disso e eu ponho sempre datas nas notas que vou tomar. E entre 2009 e 2020, portanto cerca de 10 anos, eu ia tentando que a minha equipa executasse uma estratégia sem a minha supervisão direta, porque eu estava no palco, certo, a palestrar. Certo. E quando a coisa não funcionava, era mais fácil eles convencerem-me de que não funcionava, porque era uma coisa que nunca ninguém tinha feito, do que eu convencê-los de que funcionava, porque era uma coisa que nunca ninguém tinha feito. E quando de repente entramos ali na pandemia, eu pensei, não tenho nada de melhor para ir fazer, agora vou eu executar isto. Porque eu continuo a acreditar que isto funciona. E em 6 meses funcionou. Ou seja, nós tivemos aqui uma felicidade muito grande, que foi, nós estávamos preparados sem saber que estávamos preparados. E o resultado foi que nós quadriplicámos o nosso volume de negócios desde aí. Portanto, a verdade é que parecia uma coisa assustadora, e foi, mas ao mesmo tempo foi a melhor coisa que aconteceu a esta empresa. Para além de que, só para terminar o raciocínio, porque fizeste a pergunta, eu nos 10 anos anteriores
estava a fazer mais de 100 dias de palestras por ano, tive anos de fazer 150 dias de palco, e o palco para mim era essencialmente palco de dia inteiro, era palco de formação, não é palestra de 40 minutos ou uma hora, é formação o dia inteiro em sala, que tem o seu peso. E estava num ponto de exaustão que eu não aguentava mais, e que eu nos 2-3 anos anteriores vinha alertando a equipa, pessoal, isto está um dia que rebenta a bolha, eu estou exausto, eu acho que passei para lá do limite. Eu cheguei a um ponto, exatamente no ano anterior à pandemia, que quando eu acordava nunca sabia onde estava, porque ainda por cima era viagens toda a hora, era cada noite uma cidade diferente. E a isso juntas diferentes fusos horários? Claro. O que dá ainda mais confusão. Brasil, alguma coisa em Angola que nós íamos fazendo, mas a coisa estava crítica. Ou seja, para além de quadriplicarmos o nosso volume de negócio, um problema. Eu ganhei qualidade de vida. Agora que tu falas disso, mas estava numa idade que precisava de ganhar qualidade de vida. Quando eu me ponho a pensar, aquilo que nós temos hoje é 10 vezes mais eficaz do que era na altura. Sim. Percebes? E eu nunca tinha pensado nisso. Muitas empresas passaram por isso, tiveram que melhorar. E eu não tinha pensado nisso, nunca tinha pensado nisso nos termos em que estás a pôr, mas objetivamente nós estamos a faturar mais do dobro do que faturávamos na altura. Não há dúvida nenhuma. E com muito menos esforço. Sim. Quando eu digo muito menos esforço é no sentido de aportando muito mais qualidade, gastando muito menos tempo. Vocês estavam em fases diferentes, não é? Vocês estavam ainda no take-off do negócio. Eu estava tão contente como o plano de negócios a correr certinho. Opa, 2020. Aliás, nós fomos salvos em 2020 pelos projetos que foram fechados em 2019. Dos projetos que foram fechados em 2019, 25 a 30% manteve-se. Sim. Foi como salvou. Sim. Porque sem isso, nada feito. 2021 foi um ano muito duro. Há duas coisas aí que podem ter contribuído. Primeira coisa é que vocês estão ainda numa fase inicial do projeto, 2 anos de projeto. Ou seja, é mais fácil tu dobrares uma coisa no início do que 20 anos depois. Do ponto de vista puramente matemático. Certo. E outra coisa que eu imagino possa ter um grande benefício, até porque eu tive esse benefício em vários outros projetos empresariais que experimentei anteriormente. Espera que agora tenho um diagnóstico teu, vamos a isso. Não, eu estou a imaginar que pode ter acontecido isso, que é... De certeza. É tu levares uma marretada nos primeiros tempos de negócio que te obriga a ir fazer as coisas bem feitas. Estamos de acordo. Totalmente de acordo. Muitas vezes a pior coisa que pode acontecer num negócio é tu começares com o vento pelas costas e de repente achas que... Não, e acumulaste ali um monte de ineficiências, mas como o vento está pelas costas, a maré está a subir, tu sobes com a maré. Não se vê. Tu começares um negócio com o vento de frente obriga-te a ser bom logo do início. E uma das coisas em que eu noto isso é, às vezes as pessoas perguntam porque é que nós nos oferecemos, ou seja, não é? Evidentemente é um serviço que temos. Tu tens um evento e queres fazer um evento e queres fazê-lo usando uma expressão tão brasileira, enxuto, no sentido lean. Sim. Nós fizemos os primeiros eventos com um orçamento infinitamente mais baixo do que qualquer orçamento que temos hoje. Porquê? Porque era o que era possível na altura. Eu passei a bela... Eu tenho uma relação muito agradável com fundos comunitários e afins. Porquê? Porque passei aquela bela fase em que havia dinheiro para tudo, supostamente, e nós fizemos um processo de consultoria que nos ajudou a estruturar um negócio, e o tal plano de negócio que eu estava a dizer que estava a ser cumprido, maravilha, que foi feito em 2018, ao abrir um programa de lançamento de empresas, basicamente, do Portugal 2020, e nós só tínhamos direito a consultoria. E essa consultoria levou-nos à banca, e nós apalavrámos a expressão com vários bancos, várias pequenas tranches que nos permitiam crescer. E como tu sabes, a banca, em 2013, começou a aprender que o dito e o não dito às vezes misturam-se. Portanto, eu diria que nós lançámos a empresa numa fase em que devíamos ter na mão 100 capas da banca, de vários bancos, coisas pequeninas, e começámos, na verdade, com 20, 9 meses depois do que aquilo que nos tinha sido prometido. Sim. Portanto, nós somos enxutos desde o princípio. Nós fazemos eventos desta dimensão com orçamentos que para outros dão para esta dimensão. E aí concordo em absoluto contigo. Concordo. E tantas vezes eu chego a empresas e que tu começas a perceber não há dinheiro. Não há dinheiro o quê? Claro que há dinheiro. Só que se tu usas o cartão de crédito da empresa para pagar a festa de anos da tua mulher e foram 5 capas para o galheiro, se calhar não há tanto dinheiro como haveria, se tu percebes a ideia. E português, nesse aspecto, eu aceito que a nossa fiscalidade seja muito complexa e que seja pesada e que por isso os empresários às vezes se sintam no direito de fazer ali umas curvas. Mas também há muita coisinha muito estranha em muitas empresas. Podemos estar aqui a estar toda a face sobre isso. Não é sobre isso o tema. Como é que ultrapassámos o Covid? Sim, acho que chegaste ao ponto, enxutos. Sim.
pá, lean, apertadinhos, bootstrapping, como se diz tanto no mundo das startups. Mas então o teu escritório... Pá, o meu escritório custa 1/5 do que custa qualquer outro escritório em Guimarães, porque está no sítio certo. E o sítio certo é, eu não preciso de montra. Se eu não preciso de montra, eu tenho 3 vezes mais área do que qualquer outro sítio pelo mesmo preço. Mas não é um sítio chique. Oh, meus senhores, os meus clientes não me pagam para eu estar num sítio chique. Os meus clientes pagam para aportar valor nas empresas deles. E eu imagino que tu nem recebas os clientes no escritório, não é? Como nós não recebemos ninguém. Vamos sempre ter com eles. Sim. Tem uns estúdios, sim, estamos a acabar de montar o nosso estúdio porque o nosso podcast vai ser lançado entretanto. Mas é isto, enxuto. Muito bem. Ricardo, nós estamos aqui no limite do tempo. Vai. Eu tenho uma última pergunta para te fazer. Diz-me. Que é, o que é que tu imaginas para o teu futuro? Quais são os planos que tu tens agora que possas partilhar connosco? Os planos que eu posso partilhar contigo, olha, existem 3 coisas que estão na nossa mente muito claras para os próximos tempos. Consolidar o nosso processo de formação de liderança avançada, no sentido comportamental. Volto a dizer, dou-te a ti a chave dos processos e de tudo o que é gestão. Não é a nossa praia, mas como é que eu penso, como é que eu sinto, como é que eu ajo enquanto líder é absolutamente fundamental. E eu chego à conclusão que existem tantas pessoas em Portugal que dariam tão bons líderes com os gatilhos certos, com os cliques certos nas áreas certas, só que nunca lá foram. Portanto, nós queremos ter a certeza que o nosso processo de formação sai consolidado de tudo isto. Aliás, não faz outra coisa se não evolui neste momento, porque queremos dar a oportunidade a empresários e líderes, não necessariamente o dono da empresa, mas muitas vezes líderes intermédios, de se posicionarem com uma liderança absolutamente imaculada. E o que é que eu quero dizer com isto? Eficaz, evidentemente, mas também humana, também próxima, também respeitadora, também século XXI. Deixa-me também aqui, não sei se ainda tenho tempo para ir aqui fazer uma esquina. Com todo o respeito que eu tenho por todas as pessoas que trabalham na área estão em voga do happiness management, a minha sugestão era estudem aquilo que aconteceu no Netflix, porque acho que é um dos cases mais potentes nesta área. Tu tens o frigorífico, tu tens a máquina de gelados, tu tens a PlayStation e tens os matrecos. E tudo isso pode ser valiosíssimo. Se não tiveres o básico, que são pessoas de qualidade, a fazer coisas com que se identificam, com outras pessoas que partilham da mesma visão, a fazerem com espaço para trabalhar, se não houver estas 4 coisas, tu não vais a lado nenhum. Portanto, quando falamos de liderança de topo, falamos disto. Do líder que entende que mais do que fazer tem que providenciar. Mais do que fazer tem que cuidar e tem que garantir que as pessoas têm condições para trabalhar. Não sei se partilhas a minha visão, mas eu tenho muito esta abordagem que o CEO de uma empresa faz 4 coisas. O CEO da empresa define o futuro, ou aponta para o futuro, cria condições para as pessoas trabalharem, tem o seu dedo nos recrutamentos de topo, no sentido de ter a certeza que as pessoas-chave estão no sítio certo, e a partir daí resolver problemas grandes. Tudo o resto é para a equipa. Se tu, como líder de topo, estás todos os dias na operação, não. Portanto, sim, o processo formativo é claramente uma das nossas apostas. A segunda coisa que nós queremos é, às empresas que têm líderes que querem mesmo resolver, querem mesmo otimizar, querem mesmo fazer acontecer, cá estamos. Cá estamos para os servir, para ajudar a perceber porque é que a equipa não está a funcionar em condições, para ajudar a perceber porque é que na transição de gerações a coisa não correu tão bem como era suposto, ou não funciona tão bem agora como antes. E a terceira coisa, nós estamos claramente apostados e estamos paulatinamente a trilhar esse caminho em criar um cluster de empresas nas quais nós próprios temos uma posição forte, acionista, que nos permite ali ter um nível de controle ainda maior. Com todo o respeito por todos os empresários que existem por este país, há empresas neste país que dariam tanto se tivessem uma liderança mais afinada, há pessoas que estão mortinhos por se desfazer das empresas, e há empresas em que se nós trocarmos esta liderança e pusermos uma pessoa que funciona bem naquela equipa, aquilo é automático. Portanto, eu gosto desta ideia de gerar valor e de aglutinar pessoas que querem... Estás a dizer que estás a comprar participações noutras empresas? Mais coisa, menos coisas, estamos aí por aí. Não é tão linear como comprar participações, mas estamos a desenhar esse caminho, que ainda não é o caminho master neste momento, mas que vai ser no futuro. Sim, senhor. Ricardo, obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado por estás aqui e teres partilhado aqui com o nosso público tantas ideias tão interessantes. Vai estar num dos nossos planos de 90 dias, Vou no estar, próximo, não é? No exatamente. Nosso planeamento, o próximo planeamento de 90 dias em janeiro. Exatamente. Em janeiro, onde vais também ao vivo partilhar com... Exatamente, e a desassossegar algumas mentes. Exatamente, espero que todas. Obrigado por teres vindo e obrigado a si que nos seguiu aí desse lado. Já sabe que nós vamos continuar aqui sempre com os nossos podcasts, alavancagem nas empresas, trazendo ideias que o possam ajudar a ir formando a sua opinião sobre determinados assuntos que contribuem para que tome melhores decisões na gestão da sua empresa e, por conseguinte, vá conseguindo obter melhores resultados. Então, fica aí, fica atento, continua a seguir-nos, siga também aqui o Ricardo e o trabalho dele, que eu recomendo profundamente, e até ao próximo podcast.